Dentro de um mês nós teremos a COP30 em Belém do Pará e é sobre esse assunto que nós vamos conversar agora com João Paulo Capobianco, secretário executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima. João Paulo Capobianco, muito obrigado pela sua gentileza de nos atender aqui no Jornal da CBN. Bom dia. Bom dia, Milton Jung, bom dia, Cássia Godoy. É um prazer estar com vocês aqui, com os ouvintes da CBN. João Paulo Capobianco, nós temos aí os dados de que apenas 56 países até agora apresentaram aqueles planos de redução de emissões. Sem essas metas, o debate não fica prejudicado lá na COP? Olha, Milton, todos nós que íamos e trabalhamos, o próprio presidente Lula se envolveu nisso, teve reuniões com chefes de Estado, durante as reuniões do G20 do ano passado, trabalhamos nesse tema, na reunião dos BRICS, sempre no sentido de estimular que os países não apenas apresentassem suas NDCs, como apresentassem NDCs ambiciosas. Esse sinal, essa demora na apresentação, ela pode ser interpretada de duas maneiras. A primeira, que é a nossa interpretação, porque é resultado da discussão que temos tido com esses líderes e representantes desses países que ainda não apresentaram, é que exatamente eles estão num esforço muito grande para avançar nas ambições. Essas NDCs exigem estudos e acordos internos que tornem as propostas e os compromissos viáveis e factíveis. Então, há um esforço grande para se avançar. Os países não estão apresentando NDCs pouco ambiciosas, estão buscando ambição. Então, esse sinal é um sinal importante. Agora, evidentemente que todos nós esperávamos e gostaríamos que já tivéssemos todas as NDCs apresentadas, porque permitiria avaliar como está o esforço internacional para manter a temperatura no nível máximo de 1,5 a 2 graus acima do nível pré-industrial. Secretária, a questão do financiamento climático para os países em desenvolvimento é uma questão importante, vem sendo discutida nas últimas conferências, obviamente deve ser discutida nesta também, mas infelizmente até aqui não foi discutida naquele ponto em que se torna uma iniciativa para que esse financiamento de fato aconteça. Qual que é a expectativa agora na COP30? Nessa COP, a presidência da conferência inovou e criou uns círculos de participação de setores específicos. No caso de que envolve os recursos e o financiamento, a presidência da COP criou o círculo de ministros de fazenda de vários países relevantes que vem discutindo juntamente com economistas de renome e de grande credibilidade internacional, o chamado Mapa do Caminho. O que é o Mapa do Caminho? Esse é um instrumento comum nas conferências das partes, onde grupos de países se reúnem e propõem uma forma de se chegar, negociada, de se chegar ao objetivo, no caso aqui, do financiamento no nível de 1,3 trilhão de dólares, que é o que se considera necessário de recursos no nível internacional para, principalmente, os países mais vulneráveis, países pobres, fazerem a transição energética e a adaptação. Então, nós temos expectativa positiva de que nós teremos uma proposta de mapa do caminho, de forma de se chegar lá, que abrirá uma negociação muito produtiva e temos uma expectativa de que nós iremos avançar muito na COP30 para viabilizar a questão do financiamento. Secretário João Paulo Capobianco, pode ser arriscado se dizer que talvez a gente tenha expectativas melhores em relação a como o setor privado vai participar desse debate do que as próprias nações? Olha, Milton, a participação intensa do setor privado é fundamental. Aliás, um dos temas da chamada agenda mandatória, ou seja, mandatada, que é a agenda de negociação oficial da COP, está exatamente na questão dos chamados fluxos financeiros privados, para que redirecionar e organizar esses fluxos de investimento, que são trilhões de dólares que circulam, para que eles privilegiem as ações em direção à economia de baixo carbono. Então, é muito desejável, é muito necessário, é muito importante que o setor privado entre com força
Agora, evidentemente que os países que são as partes oficiais da conferência também são essenciais. Eu entendo que há um esforço grande de busca de soluções, de construção, para que essa COP seja a COP da implementação. Nós queremos que essa COP marque o conjunto da série histórica das conferências como sendo a COP que passou a implementar, já pega tudo que foi negociado e implementa, essa é o grande desafio, e o setor privado é muito bem-vindo, e o governo brasileiro e a presidência da COP está estimulando muito a participação do setor privado, assim como a sociedade civil, povos indígenas, comunidades tradicionais, afrodescendentes, todo o conjunto que compõe aí a diversidade da sociedade humana e brasileira. Secretário, considerado tudo aí nesse momento complexo que estamos vivendo no cenário internacional, as dificuldades até das próprias nações apresentarem talvez as suas metas de uma forma mais ampla, tudo colocado, o que é o mínimo razoável que se pode esperar ao fim desta COP, que a gente pelo menos pode dizer o seguinte, valeu a pena? Milton, tem muitos temas importantíssimos que nós vamos avançar e que serão marcos relevantes. Nós temos, por exemplo, a questão da transição justa. Esse é um tema que as pessoas não estão acostumadas a lidar com ele, mas ele é muito importante, porque ao fazer a transição para uma economia de baixo carbono, nós vamos desativar determinadas atividades produtivas. Só que nós temos que fazer isso considerando os trabalhadores, as famílias, as populações que dependem dessas economias altamente emissoras. Portanto, é necessário que seja feita uma transição justa, incorporando, redirecionando, criando novos postos de trabalho, criando a possibilidade de você qualificar essas pessoas para os novos desafios, porque senão as pessoas vão ficar para trás. Então, a transição justa é algo que está na pauta oficial e nós acreditamos que vamos avançar muito. Um outro ponto muito importante para todos no mundo, mas no Brasil extremamente importante também, é a questão da adaptação. Ora, a crise climática já está aí, ela não é uma questão do futuro. E nós já estamos sofrendo as consequências dessa crise climática. E durante o processo todo da conferência, da Convenção do Clima, se dedicou muito esforço à mitigação, que é a redução da emissão, que é muito importante, mas se dedicou pouco esforço para a adaptação. E essa COP vai marcar um trunfo importante. Nós vamos discutir e aprovar indicadores e estratégias para o financiamento, o apoio para a adaptação, principalmente dos países pobres e países vulneráveis. Esses são resultados extremamente importantes. Temos ainda a questão de como nós vamos implementar o que se decidiu na COP28 em Dubai sobre a questão da transição para o fim dos combustíveis fósseis. Temos aí o plano de trabalho para triplicar o uso de energias renováveis e duplicar a eficiência da energia renovável. Temos o desafio também aprovado em Dubai do mapa do caminho, né, do roteiro para que nós tenhamos o fim do desmatamento. O Brasil, inclusive, vai trazer uma proposta muito importante, que está sendo discutida com vários países, já nem é mais uma proposta brasileira, ela partiu do Brasil, mas hoje já é uma proposta internacional de criar o Fundo Florestas Tropicais para Sempre, que é um fundo de financiamento para a manutenção de florestas tropicais. Ou seja, temos uma agenda intensa, com muitas propostas, e nós temos muita convicção de que a COP30 vai deixar um marco importante na trajetória de implementação da Convenção do Clima. Secretário Capobianco, muito obrigado pelas suas palavras, muito obrigado pela sua análise, um bom dia para o senhor. Muito obrigado, é um prazer estar com vocês aqui, bom dia a todos. Bom dia. Secretário Executivo do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima, João Paulo Capobianco, conversou com você.